Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Rodrigo Menezes, tenho 36 anos, sou analista de sistemas e moro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Minha vida nunca foi perfeita, mas até um certo ponto eu podia jurar que era feliz. Eu era casado com a Juliana, ou Ju, como eu chamava. Ela era o tipo de mulher que conseguia fazer o mundo parecer leve só com um sorriso. Acordava cedo todos os dias, colocava aquele tênis de corrida, amarrava o cabelo num rabo de cavalo e saía para correr pelo bairro. Era o ritual dela. Dizia que era sua válvula de escape. Naquela manhã, um domingo aparentemente normal, ela saiu como sempre fazia. Me deu um beijo na testa, sorriu e disse: "Corre atrás de mim depois, amor." "Pode deixar", respondi, ainda sonolento. Eu me arrependo até hoje de não ter levantado e ido com ela. Me lembro que estava preparando um café, distraído, quando ouvi os tiros. 3 estouros secos. O tipo de som que a gente só ouve nos filmes e acha que nunca vai ouvir ao vivo. Corri para a rua, meu coração já disparado. E então eu vi. A Ju estava no chão. Sangue manchava o asfalto. Um grupo de pessoas gritava, um senhor tentava conter o sangramento com uma camisa e eu simplesmente congelei. Eu me ajoelhei ao lado dela e gritei: "Ju, Ju, fica comigo, pelo amor de Deus!" Os olhos dela estavam abertos, mas vidrados. Ela tentava dizer algo, mas só saía um sopro fraco, quase imperceptível. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Fui com ela até o Hospital Central. Ali começou meu verdadeiro inferno. Os bandidos nem eram para ela. Era um assalto, um desgraçado tentando roubar o celular de um rapaz. Ele reagiu e os tiros voaram. Um deles acertou minha esposa no peito, o outro de raspão na costela, e o terceiro, por sorte ou castigo divino, não pegou. No hospital, os médicos disseram que o estado dela era crítico. O tiro havia comprometido o coração. Ela foi direto para a UTI. Eu só queria trocar de lugar com ela. Lembro do médico, Dr. Otávio. Um homem sério e direto que não fazia rodeios. "Ela está viva, Rodrigo, mas não por muito tempo. O coração dela sofreu danos severos. Se sobreviver, vai precisar de um transplante, e rápido." Eu fiquei ali, parado, encarando o vidro da UTI como se fosse um espelho. Ela parecia tão frágil, tão diferente daquela mulher cheia de energia que saiu correndo naquela manhã. Eu não sabia o que fazer. O sistema de transplantes no Brasil era lento. Havia uma fila gigantesca. As chances de encontrarmos um doador compatível em tempo eram mínimas. Passei noites em claro naquela sala fria do hospital, escutando os monitores apitarem com cheiro de álcool e medo impregnado em cada parede. Minha sogra, Dona Neuza, chorava baixinho num canto enquanto meu cunhado Carlos tentava manter a calma. "Ela é forte, irmão. Vai sair dessa", ele dizia, mas eu via no olhar dele que nem ele acreditava de verdade. Eu me sentia impotente, inútil, injustiçado. Como pode uma pessoa boa, saudável, cheia de vida, ser colocada à beira da morte por um tiro perdido? Como pode alguém amar tanto uma pessoa e ainda assim não poder fazer nada por ela? Foi nesse ponto que a ideia do desespero começou a se formar. Primeiro veio como um sussurro, depois como uma voz,
e, por fim, como uma presença. Algo ou alguém me observava. Mas naquela hora, eu ainda achava que era só a minha mente cansada, me pregando peças. Eu ainda não sabia, mas aquilo era só o início. O amor pela Ju me levaria a lugares que nenhum homem deveria conhecer. E tudo isso por um coração. Os dias seguintes viraram borrões na minha memória. Tudo girava em torno do hospital. Café frio, poltronas duras, orações desesperadas e a angústia crescente de ver minha esposa ligada a máquinas que mantinham o coração dela batendo. Mas não por muito tempo. A Juliana ainda estava viva, mas em coma induzido. O doutor, Otávio, foi claro. O coração dela estava falhando. As batidas estavam fracas e irregulares. Os aparelhos faziam o trabalho que o próprio corpo dela já não conseguia fazer sozinho. Ela precisa de um coração novo, Rodrigo. Estamos colocando o nome dela na lista de transplante, mas você precisa ser forte. Eu sabia o que ele quis dizer com aquilo. Ele não precisava dizer em voz alta. A fila era imensa. Milhares de pessoas aguardavam o mesmo milagre. E os milagres, por mais que a gente queira acreditar, não acontecem com tanta frequência quanto deveriam. Minha casa virou um mausoléu de lembranças. As roupas dela ainda estavam no cesto, a escova de dentes no lugar, o celular dela tocava às vezes, e eu não tinha coragem de atender. Era sempre alguém perguntando como ela estava, e eu respondia do mesmo jeito, lutando. Mas por dentro, eu estava afundando. Me apeguei a tudo que podia. Padre, pastor, médium, oração, simpatia, corrente de fé. Eu não sou um cara religioso. Sempre fui mais cético, mas quando você está prestes a perder o amor da sua vida, você se agarra até ao invisível. Cada boletim médico era como uma sentença. O coração dela estava se deteriorando rápido demais. Mesmo com a medicação, os batimentos estavam caindo. Em uma semana, ela entrou oficialmente em estado crítico. O doutor Otávio me chamou para conversar, e suas palavras me quebraram. Se um coração compatível não aparecer em até 30 dias, ela não vai resistir. 30 dias. 30 malditos dias. Eu queria explodir o mundo. Queria furar aquela fila, arrancar o coração de alguém e entregar a ela com minhas próprias mãos. Eu sei que isso soa cruel, mas quem já amou alguém de verdade vai entender. Quando a vida da pessoa que você ama depende de algo que você não pode dar, o desespero vira um veneno. Ele te consome por dentro. Comecei a pesquisar. Fóruns, reportagens, entrevistas, e me deparei com casos de gente que morreu esperando. Gente jovem, cheia de vida, como a Ju. A fila de transplantes era movida por critérios médicos, tempo de espera, compatibilidade sanguínea, logística. Não era como pegar senha em banco. Era como jogar na loteria, com a vida de quem você ama como prêmio. Eu já não dormia, nem comia. Fiquei com a aparência de um fantasma. Meus colegas de trabalho me ligavam preocupados, mas eu dizia que estava tudo sob controle. Mentira. Eu só tinha olhos para aquela cama de hospital. Numa das madrugadas, resolvi caminhar até a capela do hospital. Um lugar silencioso, sempre com velas acesas e cheiro de flores murchas. Me ajoelhei diante do altar sozinho e falei baixinho, como se estivesse falando com alguém que talvez nem existisse. Deus, ou seja lá quem estiver aí, me escuta. Não precisa curar ela de um milagre, não. Só me dá um caminho. Eu faço o que for preciso, qualquer coisa. Só não deixa ela morrer. E naquele instante, pela primeira vez, algo respondeu. Não com palavras, não com vozes, mas com presença. Um frio percorreu minha espinha. Um vento gelado soprou na capela, mesmo com todas as janelas fechadas. As velas tremularam, e eu ouvi um sussurro. Qualquer coisa. Eu virei o rosto devagar, com o coração batendo mais forte do que o da Juliana. Não havia ninguém atrás de mim, mas eu senti. Alguém estava lá, e foi assim que tudo começou. Depois daquela noite na capela, eu tentei me convencer de que era cansaço, alucinação, efeito colateral do sono acumulado, da dor constante no peito e da solidão que vinha me engolindo por dentro.
Mas havia algo ali. Algo que se moveu dentro de mim desde aquele sussurro. Uma espécie de rachadura invisível, como se o mundo tivesse se partido em dois. O real e o que mora no limite do que a gente não entende. E eu estava no meio disso. Voltei ao quarto da Juliana. Ela continuava imóvel, com a pele pálida e os lábios ressecados. Eu sentei na poltrona ao lado dela e segurei sua mão gelada. Falei com ela por quase meia hora, como se ela pudesse me ouvir. Lembra do nosso plano de viajar para o sul? Gramado, depois o Uruguai e aquele hotel em Punta del Este que você sonhava. Você vai sair daqui, Ju. Eu prometo. Nem que eu tenha que, sei lá, vender minha alma. Eu ri sem graça ao dizer aquilo. Mas no fundo, talvez já fosse um pedido sério. Naquela mesma madrugada, algo estranho aconteceu. Adormeci na poltrona, com a cabeça encostada no colchão dela. Sonhei que estávamos numa estrada deserta. Eu dirigia, ela estava no banco do passageiro, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O céu estava vermelho, como se fosse um pôr do sol eterno, e árvores negras ladeavam o caminho. De repente, ela virou o rosto para mim e disse: "Você me ama, não ama?" "Claro que amo, Ju. Até o fim." Ela sorriu, um sorriso triste, quase melancólico. E então apontou para frente. "Então, escolha o fim." Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, um vulto preto apareceu na estrada. Tive que frear bruscamente. O carro girou, girou, e eu acordei. Mas acordei com alguém me olhando. Na poltrona ao lado, sentado como se tivesse surgido do nada, havia um homem. Usava um terno antigo, como os dos filmes dos anos 40, sapatos engraxados, cabelos escuros penteados para trás, um sorriso pálido e olhos tão negros que refletiam a luz como se fossem feitos de obsidiana. "Bom dia, Rodrigo", ele disse com a voz calma, como quem já me conhecia há anos. "Quem é você? Como entrou aqui?" Eu levantei de um salto. Ele sorriu como se aquilo fosse engraçado. "Você me chamou, lembra? Lá na capela. Você disse que faria qualquer coisa. E eu atendo pedidos." Senti minha espinha gelar. "Você está brincando com minha dor, é isso?" "Muito pelo contrário. Eu estou oferecendo solução, rápida, simples, definitiva. O coração que você quer pode ser dela amanhã. Basta dizer a palavra." Eu queria gritar, chamar segurança, mas alguma coisa me impedia. Como se eu estivesse preso ali só com ele e a verdade por trás do que ele era. "Quem é você?" "Me chamam de muitos nomes, mas você pode me chamar de Elísio." Ele se levantou com elegância, tirou um lenço do bolso e limpou um cisco invisível da lapela. Caminhou até a cama da Juliana e passou a mão no ar sem tocá-la. "Ela está entre a vida e a morte. Você sabe disso. Sabe que a fila não vai andar. Sabe que ela não tem tempo, mas eu posso interferir, posso trazer o coração. Novo, compatível, perfeito. O preço, simples, sua alma, quando a hora chegar. Minha alma. Você vive o tempo que quiser. Morre quando for a hora. Mas no fim você vem comigo. E ela vive. Amanhã já estará sorrindo, livre do tubo, do coma, do sofrimento." A respiração me faltou. Fiquei olhando para ele como se estivesse diante de uma tentação impossível. Um amor de uma vida inteira ali, prestes a escorrer por entre meus dedos. E aquele homem, ou demônio, ou sei lá o quê, me oferecendo uma chance real de salvá-la. "Não precisa responder agora", ele disse, antes de sumir da mesma forma que apareceu. "Mas o tempo dela está acabando." E então ele se foi, literalmente. Evaporou no ar como fumaça escura. Corri até a porta, abri, procurei no corredor. Nada. Nenhum sinal dele. Nem nos monitores. Nem nas câmeras do hospital. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas eu sabia o que tinha visto. E sabia que, pela primeira vez, havia uma opção real. Uma opção sombria. Mas uma escolha, ainda assim. Na manhã seguinte, eu acordei com um pulo. Não sabia se tinha dormido de verdade ou se tinha sido jogado de volta ao mundo dos vivos por algum tipo de força. A primeira coisa que fiz foi correr até a sala dos médicos. Eu precisava ouvir boas notícias.
Talvez a noite tivesse sido apenas um delírio. Talvez Juliana tivesse melhorado. Talvez aquele Elísio fosse só fruto de uma mente desgastada. Mas não. A realidade ainda era cruel. O Dr. Otávio me recebeu com o rosto pesado de cansaço e uma pasta de exames na mão. Rodrigo, precisamos conversar com urgência. Meu estômago se revirou. Ela teve uma parada cardíaca breve durante a madrugada. Conseguimos reverter, mas foi por pouco. O coração dela está falhando de vez. Começamos a discutir com a junta médica a possibilidade de um suporte mecânico total. Mas mesmo isso não garante que ela resista. Eu não consegui nem respirar. Meu mundo desabava cada vez mais, centímetro por centímetro. Meus olhos encheram d'água, mas não chorei. Eu já não tinha mais lágrimas, só um buraco crescendo dentro do peito. A fila? Perguntei com a voz rouca. Ele respirou fundo, fechou a pasta devagar. A previsão otimista seria 6 meses, a real, 1 ano ou mais. Aquilo foi como uma sentença, uma execução lenta e silenciosa. Voltei para o quarto da Ju. Ela estava pálida como giz, as mãos frias, os lábios rachados. O monitor do lado dela mostrava um batimento lento, dolorosamente frágil. Eu me ajoelhei ali e chorei como uma criança. Foi quando a lâmpada da UTI piscou. E eu soube. Ele estava de volta. Olhei para trás e lá estava ele, o mesmo terno escuro, a mesma expressão serena, como se estivesse num casamento e não num leito de quase morte, o mesmo brilho nos olhos. Não parece bom, Rodrigo, ele disse como quem comenta o clima. Ela quase morreu essa noite. Eu sei, eu estava lá. Foi a primeira parada, de outras que virão. Ele deu uma volta pelo quarto como se estivesse admirando uma obra de arte. Você sabe que não há mais tempo. E o coração que você me prometeu? Disparei com a voz embargada. Ah, ele existe. Jovem, saudável, compatível. Está dentro de um rapaz chamado Leandro Nogueira, 28 anos, motociclista. Anda rápido demais, fuma demais, se acha invencível. Vai atravessar um sinal vermelho amanhã à tarde, por volta das 15 horas, e um caminhão não vai conseguir frear. Morte instantânea. E o coração dele será seu. Chaz, você está me dizendo que vai matar ele para me dar o coração? Elísio inclinou levemente a cabeça, como se estivesse entediado da minha moral. Não, não. Eu apenas organizo eventos. As peças estão sempre no tabuleiro. Eu só dou um empurrãozinho aqui e ali. Você não vai puxar o gatilho, Rodrigo, mas pode, com um simples sim, garantir que o coração esteja destinado à sua esposa. Ou pode continuar rezando, confiando na fila e observando ela definhar. Eu senti náuseas, senti raiva e depois culpa. Porque uma parte de mim, lá no fundo, queria dizer sim. Eu não era assassino. Nunca fui. Mas ver a mulher que eu amo morrendo daquele jeito, aquilo estava me corroendo a sanidade. E se eu disser não? Perguntei, como se ainda tivesse escolha. Elísio parou na porta com um sorrisinho satisfeito, como quem já sabia a resposta. Você já disse sim no momento em que me chamou. E desapareceu. Naquela tarde, o hospital teve uma queda de energia rápida. Os sistemas voltaram, mas os monitores da Juliana ficaram doidos por alguns minutos. O coração dela teve outra parada breve, de segundos, mas bastou para me quebrar de novo. No meio da confusão, minha sogra se agarrou ao terço dela e disse: Rodrigo, a Juliana não tem mais tempo. Ou esse milagre vem logo, ou... Ela não completou. Não precisava. E eu me tranquei no banheiro do hospital e comecei a socar a parede até minhas mãos sangrarem. Não sabia mais o que era certo. Só sabia que a pessoa que eu mais amava estava escorregando pelos dedos. E havia alguém me oferecendo uma saída, pelo preço da minha alma. Por mais que eu tentasse resistir, a presença dele não me deixava em paz. Não importava se eu estava no hospital, na minha casa, na rua. Elísio sempre dava um jeito de aparecer. Em reflexos, em sombras, em sonhos que pareciam reais demais. A cada noite, minha mente mergulhava em delírios. Sonhava com Juliana deitada num campo aberto, com flores negras brotando do chão e uma árvore solitária ao fundo. Nesses sonhos, ela me olhava com os olhos marejados e dizia:
Você sabe o que tem que fazer, amor. E eu acordava com o peito queimando. Naquela manhã de terça-feira, ao chegar no hospital, encontrei o Dr. Otávio com a expressão que eu temia, a expressão que nenhum marido quer ver. Rodrigo, prepare-se. Estamos entrando na reta final. Ela não está mais respondendo bem nem à medicação de suporte. A função cardíaca está caindo a cada hora. Se não fizermos o transplante até sexta-feira, vai ser irreversível. Sexta-feira. 3 dias. 3 dias para escolher entre a alma e a vida da mulher que eu amava. E foi nesse ponto que parei de resistir. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, fui até a mesma capela do hospital. Só que dessa vez, não fui para orar. Fui para chamar por ele. E ele veio, sem barulho, sem fumaça. Apenas apareceu como uma sombra natural do ambiente, como se sempre estivesse ali. Decidido, ele perguntou, cruzando os braços com um leve sorriso nos lábios. Engoli seco. Meus joelhos tremiam. Se eu aceitar, você me garante que ela vai viver? Não só viver. Vai voltar a sorrir, a correr, vai ter mais 30, 40, quem sabe 50 anos de vida. Vocês vão envelhecer juntos. Ela jamais saberá do que aconteceu. E você... Bem, você viverá o tempo que o corpo aguentar. Mas quando sua hora chegar, a alma é minha. Fiquei em silêncio por um tempo. Senti o peso da eternidade pendurado nas minhas costas. E o rapaz? Leandro? Ele vai morrer mesmo assim? Todos morrem, Rodrigo. Uns mais cedo, outros mais tarde. Ele teve suas chances, desperdiçou todas. É uma peça substituível. O que você vê como tragédia, eu vejo como equilíbrio. Eu queria gritar, bater nele, dizer que era injusto, que era diabólico, mas no fundo eu já tinha aceitado. Só faltava selar o acordo. O que eu tenho que fazer? Perguntei com a voz falha. Ele sorriu com satisfação, aquela expressão nojenta de quem já tinha vencido desde o início. Do bolso interno do terno, ele tirou um contrato, literalmente. Papel grosso, amarelado, com letras em tinta escura que pareciam feitas com sangue seco. Assine aqui, com sangue, e tudo se resolverá. Tirei uma caneta do bolso. Ele apenas balançou a cabeça, debochado. Com sangue, Rodrigo. Seu sangue. Ele tirou uma pequena lâmina fina como papel de seda e me entregou. Sem pensar muito, cortei a ponta do dedo. A dor foi quase simbólica comparada ao que eu sentia por dentro. Assinei. Meu nome. Minha alma. Na última letra, a tinta viva brilhou em vermelho escuro e o papel se incendiou sozinho, virando pó diante dos meus olhos. Parabéns, Rodrigo. Você salvou a mulher que ama. O coração chegará amanhã às 15h18. E depois? Perguntei com a garganta seca. Depois, você vive, até o dia em que eu vier te buscar. Mas não se preocupe. Você vai esquecer que isso tudo aconteceu por um tempo. E ele desapareceu. Naquela madrugada, dormi pela primeira vez em semanas. Um sono pesado, profundo e vazio. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, fui recebido com uma notícia que quase me fez cair de joelhos. Rodrigo! O Dr. Otávio correu até mim. Aconteceu um milagre. Acabaram de ligar do centro de transplantes. Um doador jovem, perfeito, compatível, foi registrado após um acidente fatal de moto. A família autorizou tudo. O coração vai chegar hoje, às 15h18. Meu coração gelou. Era o exato minuto que Elísio havia previsto. Eu havia aberto a porta para o inferno. Mas Juliana ia viver. Às 15h18 em ponto, o helicóptero pousou no heliponto do Hospital Central. O coração havia chegado. Era quase poético, se não fosse macabro. Leandro Nogueira, motociclista, 28 anos, declarado morto após atravessar um farol vermelho e ser atingido em cheio por um caminhão em alta velocidade. A família, em meio ao luto, fez a doação dos órgãos. Um ato de amor, disseram. Mas eu sabia que o amor deles não teve escolha. O destino daquele rapaz havia sido selado no instante em que eu assinei aquele maldito contrato. Ainda assim, quando a equipe médica correu com a caixa térmica pelos corredores e entrou no centro cirúrgico, eu me ajoelhei, sozinho, num canto da capela,
e chorei. Pela Ju, por Leandro, por mim. A cirurgia durou mais de 5 horas. 5 horas em que cada segundo parecia uma lâmina me cortando por dentro. Dona Neuza, minha sogra, ficou o tempo todo rezando com o terço apertado nas mãos. Carlos, meu cunhado, roía as unhas até sangrar. Nenhum de nós falava. O hospital parecia suspenso no tempo. Até que pouco depois das 21 horas, o Dr. Otávio apareceu. E pela primeira vez, ele sorria. Conseguimos. Foram as 2 palavras mais pesadas e libertadoras que eu já ouvi na vida. Eu me levantei devagar. Minhas pernas tremiam, minha garganta secava. O coração bateu com força assim que foi conectado. Nenhuma rejeição, nenhuma complicação. A Juliana vai viver, Rodrigo. Ela vai viver. Caí de joelhos ali mesmo no corredor. Chorei como um louco. Abracei o médico. Abracei Carlos. Até abracei a Dona Neuza, que finalmente deixou as lágrimas correrem em paz. Foi o melhor momento da minha vida. E, ao mesmo tempo, o mais torturante. Porque eu sabia o que estava por trás disso tudo. Nos dias que se seguiram, Juliana começou a reagir. Foi despertada do coma gradativamente. Abriu os olhos no 3º dia, falou o meu nome no 4º. No 5º, sorriu. Rodrigo, eu tô viva? Tá sim, meu amor. E vai continuar por muitos e muitos anos. Ela não lembrava de nada do acidente. Apenas flashes, dor, a rua e depois escuridão. Os médicos diziam que a recuperação era milagrosa. Eu sorria com eles, agradecia, mas por dentro, cada sorriso me sangrava, porque eu não tinha contado para ninguém o preço real daquele milagre e comecei a pagar. Nas primeiras noites após a cirurgia, comecei a ouvir sussurros, nada claro, apenas palavras confusas, graves, ditas por uma voz que parecia vir de dentro das paredes. Às vezes, era na minha casa, outras vezes no hospital. Um frio gelado subia pelas minhas costas. Meu corpo tremia, as luzes oscilavam. Uma noite, já em casa, enquanto eu tentava dormir sozinho, recebi um telefonema sem número. Atendi. Rodrigo. A voz era inconfundível. Elísio. Ela está viva, forte. Agradeça. Está pagando o que deve. Eu ainda nem morri, mas a cobrança já começou e desligou. Naquela noite, tive um pesadelo tão real que acordei gritando. Sonhei que estava dentro de uma sala vermelha, com espelhos em todas as paredes. No reflexo, eu não era mais eu. Era um homem pálido, com olhos negros e vazios, e no fundo da sala havia uma porta com correntes e alguém batendo do lado de dentro. Pum, pum, pum. Rodrigo, me tira daqui. A voz era a da Juliana. Acordei suado, arfando, com o coração disparado. No dia seguinte, no hospital, quando entrei no quarto dela, ela virou o rosto para mim e disse algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Amor, tive um sonho estranho essa noite. Tava trancada num lugar escuro e eu ouvia você me chamando do lado de fora. Sorri. Por fora, mas por dentro, comecei a entender que o pacto que eu fiz não salvou só a vida dela. Ele mexeu com algo muito mais profundo. E isso estava apenas começando. Depois de algumas semanas internada, Juliana finalmente teve alta. Os médicos disseram que era uma recuperação exemplar, fora do comum. A função cardíaca estava perfeita. Nenhum sinal de rejeição. Eles celebravam, me parabenizavam. Mas eu não conseguia comemorar de verdade, porque no fundo, a mulher que voltou para casa comigo não era exatamente a mesma que saiu correndo naquela manhã fatídica. Juliana sorriu ao ver nosso quarto. Tocou a cama, as almofadas, a parede. Disse que parecia um sonho. Me abraçou forte, me beijou. Disse que me amava. Mas tinha algo nos olhos dela. Um brilho estranho, frio, distante. No começo achei que fosse o trauma. Afinal, ela havia ficado entre a vida e a morte. Até aí, era normal estar abalada. Mas não era isso. Na primeira semana em casa, as coisas começaram a acontecer. No 3º dia, acordei durante a madrugada e percebi que ela não estava na cama.
Fui até a sala e encontrei Juliana sentada no escuro, com os olhos abertos, fixos na parede. Murmurava algo que não conseguia entender. Joana, chamei. Ela se virou lentamente, como se despertasse de um transe. O que foi? Tá tudo bem? Você estava falando sozinha. Não, eu só estava pensando. Tentei ignorar. Talvez fosse o efeito dos remédios. Talvez fosse normal. Mas não parou por aí. Começou a esquecer coisas simples, nomes de pessoas próximas, lugares familiares. Uma vez, me chamou de Henrique. Eu não conheço nenhum Henrique. Outras vezes, ela olhava para mim como se eu fosse um estranho, não com ódio, mas com vazio. No espelho, seu reflexo parecia atrasado, como se houvesse um pequeno atraso entre seu movimento e o que o espelho mostrava. Notei isso 2 vezes, mas ela não percebeu. Certa noite, enquanto eu lavava a louça, ouvi passos atrás de mim. Virei achando que era ela. Mas nada. Quando fui ao quarto, Juliana estava dormindo profundamente. Mas a porta da frente estava destrancada e a janela da cozinha, aberta. Comecei a questionar minha própria sanidade. Um dia precisei sair por algumas horas para resolver burocracias do convênio e pegar novos medicamentos. Quando voltei, encontrei todas as luzes da casa acesas. A televisão estava ligada numa estática chiando. A campainha tocava sozinha, sem parar. E Juliana estava sentada no sofá com as mãos no colo e o olhar perdido. Ju, o que está acontecendo? Ela não respondeu. Juliana. Ela virou o rosto devagar e disse: Alguém passou por aqui hoje. Só que ela fez um sorriso pequeno, quase infantil. Aquele homem de terno escuro. Ele me olhou da porta. Disse que viria buscar uma parte de você em breve. Me arrepiei até a alma. Você lembra como ele era? Os olhos dele eram buracos. Era Elísio. Ele estava aparecendo para ela. Ou pior, nunca foi embora. Comecei a ter a impressão de que a escuridão que ele trouxe estava dentro dela agora. Ou dentro da nossa casa. Fui até a igreja. Tentei conversar com um padre. Levei uma foto da Juliana. Pedi uma bênção, mesmo que ele achasse estranho. Ele tocou a foto com a ponta dos dedos e, de repente, puxou a mão com força. Essa moça está viva. Está. Tem algo nela. Algo que não deveria ter vindo junto. Eu saí dali tremendo. Naquela mesma noite, Juliana me abraçou na cama e disse no meu ouvido, com a voz calma, quase doce: Você ainda teria feito o pacto se soubesse que eu voltaria com ele dentro de mim? Me afastei. O quê? Ela me olhou com ternura, beijou minha testa. Boa noite, amor. E virou para o lado como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. A Juliana voltou com outro coração. Mas não era só o órgão que tinha mudado. Tinha algo, ou alguém, morando nela agora. E se eu tivesse achado que o preço era só a minha alma, estava muito enganado. Eu passei a ter medo da minha própria casa, do silêncio entre as paredes, dos espelhos, das madrugadas em que Juliana sussurrava nomes que eu nunca ouvi, em línguas que não pareciam humanas, do jeito que ela me olhava, como se me conhecesse e, ao mesmo tempo, não soubesse quem eu era. Ela ainda era minha esposa. O rosto, a voz, o perfume. Mas tinha algo por trás da pele. Algo assistindo de dentro. Comecei a registrar. Filmava enquanto ela dormia. Gravei um vídeo em que ela se sentava na cama às 3h13 da manhã, olhos abertos, murmurando. Ele prometeu o retorno. Outra noite gravei ela parada em frente ao espelho por 27 minutos, sem piscar, sem se mover, só olhando, como se esperasse o espelho responder. Levei esses vídeos para uma amiga antiga, Laura, que estudava teologia e simbologia religiosa. Era uma pessoa cética, mas aberta. Quando assistiu, ela empalideceu. Rodrigo, isso é possessão. Você acha que é isso? Ela fez que sim, devagar. Mas não uma possessão comum. Isso aqui parece ter sido autorizado. Você deixou isso entrar, Rodrigo, você convidou.
Isso só acontece quando a barreira é quebrada por um pacto. Eu travei. Respirei fundo. E se eu disser que eu fiz algo? Laura olhou para mim como quem encara um abismo. Você precisa me contar exatamente o que aconteceu. E eu contei. Tudo. Desde a capela até Elísio, o contrato, o coração, a volta dela. Ela ficou em silêncio. Depois, escreveu algo num papel. Esse nome que ele usou, Elísio, isso não é qualquer nome. Vem do grego. Campos Elíseos. É a terra prometida dos heróis mortos. Mas, em textos apócrifos, é também um dos nomes usados por demônios que seduzem os vivos com promessas de eternidade, amor ou poder. Ele não era só um agente do inferno, ele era um portador de condenação camuflado de promessa. E agora? O que eu faço? Ela suspirou. Você precisa descobrir o que ele deixou dentro dela e tentar encontrar uma forma de romper o vínculo. Mas saiba, romper um pacto desses cobra um novo preço. Naquela noite voltei para casa mais decidido, mas o que encontrei me gelou até os ossos. A porta estava aberta, luzes apagadas, a casa mergulhada num silêncio estranho, como se até o ar tivesse parado. Ju? Nenhuma resposta. Subi devagar. No quarto, Juliana estava sentada na cama. Usava um dos meus moletons, com o capuz puxado. Olhava para a parede. Um sussurro escapava de seus lábios. Eu não pedi para voltar. Eu não pedi para voltar. Ele me empurrou de volta. Juliana? Ela virou devagar. E naquele instante, por menos de um segundo, os olhos dela não eram mais olhos humanos. Eram negros, fundos, como dois poços sem fim. Você não devia ter me trazido de volta, Rodrigo. Ela caiu para o lado, apagada. Corri até ela, gritei seu nome, sacudi seus ombros. Ela acordou assustada. O que foi? O que aconteceu? Ela não lembrava. Nada. Liguei para Laura. Ela me deu um nome. Padre Augusto. Um exorcista discreto, respeitado entre padres e estudiosos. Aceitaria me ouvir se eu levasse provas. Na manhã seguinte, levei tudo. Vídeos, relatos, o nome de Elísio. Padre Augusto ouviu tudo com atenção. Depois de um longo silêncio, disse: o que você trouxe de volta não é apenas sua esposa. É uma concha ocupada. O coração veio com algo apegado. Alguma parte espiritual daquele corpo doador estava corrompida. Ou o coração foi transformado em veículo. Veículo para quê? Para algo antigo. Algo que agora compartilha a vida com ela, mas que não vai se contentar com apenas existir. Isso vai crescer, vai se fortalecer, e quando estiver pronto, vai tentar dominar. Dominar o quê? Ele me encarou nos olhos. Você. O seu mundo. Tudo que ela tocar. Na volta para casa, a rua parecia mais cinza, os vizinhos mais calados, até o céu parecia mais baixo. Entrei. A casa estava escura de novo. E na parede do corredor havia uma palavra escrita em sangue seco: restauração. O pacto não foi só um acordo, foi uma abertura, um portal, uma concessão. E agora, eu era o portador da chave. Acordei com um arranhão no peito. Não um sonho, um corte real. 3 linhas finas e paralelas, como se garras tivessem passado por cima da minha pele enquanto eu dormia. Juliana estava deitada ao meu lado, dormindo profundamente, com os olhos fechados e os lábios levemente curvados, num sorrisinho tranquilo. Mas algo nela me fazia recuar. Levantei em silêncio, fui até o banheiro e lavei o sangue. Encarei o espelho, tentando entender. E foi quando aconteceu de novo. Meu reflexo não se mexeu. Por 2 segundos, enquanto eu me movia, a imagem no espelho ficou imóvel, me encarando com um meio sorriso. Igual ao de Elísio. Naquela tarde fui até a casa de Padre Augusto com Laura. Levei o que sobrou do contrato queimado, uma caixa com cinzas que eu guardei sem saber porquê. Ele analisou as cinzas com atenção e disse algo que me arrepiou. Esse contrato era vivo. Vivo? Era feito com sangue ancestral, amarrado com nomes ocultos. Não é só uma promessa. É um selo, que quando queimado, não encerra, liberta. Liberta o quê?
Ele ergueu os olhos para mim. Algo que estava do outro lado e que agora vive entre vocês. Expliquei o que estava acontecendo com Juliana, os olhares, os sussurros, o corte, a escrita de sangue na parede. Augusto pediu uma amostra de sangue dela, um objeto pessoal e um espelho. Voltei para casa decidido a fazer isso. Mas a casa estava diferente. As paredes pareciam mais úmidas, a luz mais fraca. O cheiro no ar era ferroso, como ferrugem e carne. Encontrei Juliana na cozinha cortando legumes. Ela virou-se sorrindo. Você saiu sem me avisar. Fui resolver umas coisas. Está tudo bem? Ela sorriu. Mas era um sorriso demorado demais. 1 segundo a mais que o necessário. Aquilo me dava náuseas. Sabe o que é estranho, amor? Ela perguntou, continuando a cortar. Desde que volteis que eu não sonho mais. Não sonha? Não. Mas às vezes eu acordo de noite, em pé, olhando você dormir, e sinto uma vontade tão forte de abrir seu peito, como se tivesse algo lá dentro que me pertence. Eu travei. A faca na mão dela seguia cortando, mesmo sem olhar. Ela então virou-se de novo e disse: Você me ama ainda, Rodrigo? Claro. Então por que você está tentando me tirar daqui? Senti o chão sumir sob os pés. Ela sabia. Corri até o quarto. Peguei uma escova de cabelo dela, um pedaço de unha que havia cortado e o espelho antigo do nosso armário. Voltei para a casa de Padre Augusto naquela mesma noite. Ele fez um ritual. Acendeu velas pretas, recitou orações antigas e então jogou as amostras no centro do círculo feito com sal e carvão. O espelho trincou. Um som agudo ecoou, como um grito vindo de dentro do vidro. As chamas das velas ficaram azuladas. Padre Augusto suava. Laura tremia. Eu sentia como se alguém tivesse me enfiado uma faca invisível no coração. Ele se virou para mim. O que está dentro da sua esposa não é humano, mas também não é só um demônio. Então o que é? É uma memória de dor, uma consciência corrompida. É o pedaço de algo antigo, de alguém que morreu em sofrimento e foi tragado por forças do inferno. O pacto não só trouxe o coração, trouxe o que estava preso a ele. Pois é o doador. O coração foi o veículo, mas o que veio é maior. Ele está usando Juliana como passagem, e se você não agir, vai tomar o controle total. E o que eu posso fazer? Você precisa reencontrar o local onde fez o pacto, o chão onde foi assinado, e romper o selo. Enquanto isso, mantenha-a longe de espelhos e da sua dor. Ele se alimenta da sua culpa, da sua dúvida, do seu amor doentio. Voltei para casa abalado. Encontrei Juliana no banheiro, olhando fixamente para o espelho do armário, com sangue no canto da boca. Ju, você tá bem? Ela se virou devagar e sussurrou. Você abriu a porta, Rodrigo. Agora você também tem que entrar. E apagou, desmaiando nos meus braços. Mas antes de cair, os olhos dela brilharam vermelhos. Fui até a capela com o coração pesando mais que chumbo. Era madrugada. O hospital estava silencioso, com corredores escuros e monitores apitando ao longe. Tudo parecia mergulhado em um tipo de escuridão que não era ausência de luz, era a presença de algo invisível. Entrei na capela sozinho, com o espelho trincado embrulhado em pano, as cinzas do contrato e o sangue seco da Juliana colado em um pedaço de fita isolante que eu tinha colhido do travesseiro. A porta rangeu ao fechar. O cheiro ali dentro era diferente daquela noite em que tudo começou. Agora havia um odor amargo, de mofo queimado e incenso ruim. O ar estava pesado, como se os pecados do lugar tivessem se impregnado nas paredes. Me ajoelhei no mesmo canto onde fiz o pedido semanas atrás. Você disse que era simples, Elísio, que era só minha alma, que eu pagaria o preço. Mas você mentiu. Você levou mais. Minha voz ecoou entre os bancos vazios. Lá fora um trovão estalou, mesmo sem sinal de chuva. E então ele apareceu, sem fazer som, sem vento, sem efeito especial. Apenas
Estava ali, sentado na primeira fileira, de pernas cruzadas, como se assistisse uma peça. Rodrigo, como está, Juliana? Meus punhos se cerraram, mas não adiantava ter raiva dele. Ele vivia disso. Você colocou algo nela, algo que não era parte do acordo. Ah, mas você leu o contrato? Ele virou cinza. Mas antes disso você assinou. E uma assinatura, Rodrigo, é como um convite. Você abriu a porta. Não foi apenas um pedido de socorro, foi uma autorização. E as autorizações têm consequências. Você disse que era minha alma. Elísio se levantou com calma, arrumando a manga do terno. Sim, a sua alma é o pagamento. Mas você não perguntou com o que eu te entregaria o milagre. E a resposta estava no preço. Um coração vindo de um corpo que já era meu. Um corpo carregado de dor, de ódio, de sombras. O doador? Leandro? Ah, não. Leandro já estava condenado muito antes de atravessar aquele sinal vermelho. Ele morreu com a alma carregando um fragmento ancestral. Uma parte de mim. Quando você pediu o coração, eu entreguei, junto com a minha marca. Meus joelhos cederam. O chão parecia girar. Você colocou você mesmo dentro dela? Não tudo de mim. Apenas o suficiente para manter um canal aberto. Você me chamou. Agora eu moro com vocês. Caí de joelhos. A raiva virou desespero. Eu quero romper. Eu vou anular isso. Vou fazer o que for preciso. Ele sorriu. Pela primeira vez, sem ironia. Era um sorriso real, quase satisfeito. Você quer romper o selo? Ótimo. Tem uma única forma. Sacrifício equivalente. Um amor puro, trocado por outro. Do que você está falando? Ele veio até mim, se ajoelhou ao meu lado e sussurrou. Você me deu sua alma, Rodrigo, mas para libertá-la e libertar Juliana da parte de mim que habita nela, você precisa entregar algo mais. Uma vida que valha a dela. Um vínculo tão forte quanto o amor que te fez me procurar. Eu entrego a minha vida, aqui, agora. A sua vida já é minha. Eu preciso de algo mais puro, algo que você ama sem o peso da culpa, sem desespero, algo ainda inocente. Ele se afastou, ergueu os braços. A luz da capela oscilou. As velas apagaram sozinhas. O ar ficou cortante. No fundo da capela, um segundo vulto apareceu. Era Juliana. Mas não era. Ela tinha o rosto dela, mas os olhos estavam totalmente pretos. E ela sorria como uma boneca quebrada. Amor, você me trouxe de volta. Agora me mantém, não é? Ju, isso não é você. Ela inclinou a cabeça como um animal curioso. Você acha que pode tirar isso de mim? A parte que está dentro? Você me deu esse presente. Por que quer arrancar agora? Me afastei, tremendo. Elísio se aproximou. Ou você me dá algo puro em troca, ou eu fico nela. E cada dia, cada hora, ela será menos Juliana. E mais, eu. E se eu não der? Ela morrerá. Mas não aqui. Não rápido. Vai definhar na sua frente. Vai esquecer seu nome. Vai perder a voz. Vai falar em línguas que você não entende. E no fim vai arrancar o seu coração com as próprias mãos. Fiquei ali, sem chão, sem resposta. Ele deu um passo para trás, olhou o relógio de bolso e disse: Você tem 3 dias. Quando o terceiro dia cair e o sol nascer, eu volto para buscar o que é meu. E sumiu. Juliana caiu no chão, inconsciente. A capela ficou em silêncio. Mas dentro de mim, uma única pergunta ecoava. O que eu teria que sacrificar agora para tentar corrigir o preço de um amor que eu salvei do jeito errado? Acordei no meio da noite, suando frio. O silêncio da casa era pesado demais, quase sufocante. Juliana estava no quarto, respirando como sempre. Mas eu não conseguia encará-la sem sentir o peso do que Elísio me havia dito. Um sacrifício puro. Mas o que seria isso? Minha mente rodava, procurando alguma coisa, alguém que pudesse valer esse preço. Pensei na minha mãe, que sempre me amou sem condições. Mas eu não podia pedir aquilo. Não podia pedir a vida dela em troca da Juliana. Era cruel demais. Pensei em meus filhos, mas não tinha filhos. E mesmo que tivesse, nunca poderia pensar assim.
Pensei em meus amigos, em meus colegas, em desconhecidos. Nenhum deles carregava o amor profundo que eu sentia por Juliana. Então me lembrei de Ana, a filha do meu melhor amigo, um anjo de 6 anos, pura, inocente e cheia de luz. Eu a amava como se fosse minha filha. E foi aí que percebi. Elísio não estava pedindo a minha vida. Ele queria a vida dela. Mas eu não podia entregar Ana, não podia, era ela quem me dava força. Comecei a procurar respostas, febril, desesperado. Voltei a falar com Laura, que insistia em que eu buscasse ajuda em lugares que ninguém mais ousava entrar. Casas de pessoas que tinham lidado com pactos, histórias antigas, sacerdotes esquecidos. Foi assim que conheci Dona Marilda, uma senhora que morava na periferia, com fama de curandeira e de entender coisas do além. Quando contei o que estava acontecendo, ela fechou os olhos e murmurou: "O pacto é feito com as sombras, mas só se desfaz com a luz." "E a luz está onde?" perguntei com voz trêmula. "Dentro do amor verdadeiro, mas não do amor desesperado." "Como assim?" "Você fez um pacto movido pela culpa, pela necessidade de salvar Juliana a qualquer custo. Isso é escuridão. Se quer desfazer, precisa entregar algo sem medo, sem pressão, sem dor forçada. O sacrifício tem que ser voluntário, um ato genuíno. Mas eu não tenho escolha. O tempo está acabando. O tempo sempre está acabando para quem teme o amanhã." Aquelas palavras me atormentaram. Naquela noite, acordei e encontrei Juliana na sala, olhando pela janela, com os olhos ainda estranhos, negros na sombra. "Rodrigo", ela sussurrou, "não importa o que aconteça. Lembre-se do que nos uniu. Mesmo que a escuridão tente apagar isso, ela nunca vai conseguir." Eu a abracei, sentindo o coração dela bater forte contra o meu. "Eu vou tentar salvar você, Ju, de qualquer jeito." Mas por dentro, sabia que o sacrifício não era meu para fazer. O que Elísio queria era mais do que sangue. Era uma entrega que eu ainda não entendia. Eu estava preso num jogo que não entendia as regras. E o tempo estava se esgotando. Nas semanas seguintes, cada instante foi uma luta contra o tempo. Contra a sombra que crescia em Juliana e contra o medo que corria nas veias. Eu sabia que precisava agir. E as palavras de Dona Marilda reverberavam na minha mente. O sacrifício tinha que ser voluntário, genuíno, sem medo. Algo que pudesse romper o pacto de forma justa, não violenta. Foi Laura quem me deu a última pista. Entre os livros antigos e manuscritos, encontrou menção a um ritual quase esquecido, uma cerimônia que misturava fé, coragem e um sacrifício de espírito, não de sangue. Chama-se Ritual da Renúncia, Rodrigo. Ele não apaga o que foi feito, mas redefine o preço. Faz o diabo aceitar outro caminho. Sabe onde eu faço isso? Num lugar sagrado ao amanhecer, onde o céu toca a terra e o coração é forte o bastante para enfrentar a verdade. Não era fácil. Eu teria que ir sozinho, enfrentar o medo e o que restava de Elísio em mim. Na madrugada do dia marcado, preparei tudo. Levei comigo as cinzas do contrato, o espelho trincado e uma foto minha e de Juliana, sorrindo, antes de tudo começar. Cheguei a uma clareira no topo de uma colina perto da cidade. O vento frio soprava como se o mundo segurasse a respiração. Tracei no chão um círculo com sal. Desenhei símbolos com carvão e posicionei as velas brancas em volta. Fechei os olhos. Respirei fundo. Comecei a falar. Rezei com a voz trêmula, pedindo perdão, pedindo libertação, oferecendo meu amor mais puro como escudo contra a escuridão. Então senti um toque frio, como dedos invisíveis tentando me puxar para baixo, para o vazio. Uma voz sussurrou: "Rodrigo, por que tenta fugir do que já foi selado?" Abri os olhos e vi a sombra de Elísio no limite do círculo. Porque o amor não é prisão e a vida não é barganha. Ele avançou, mas bateu no círculo e recuou, um sorriso de escárnio. "Você pode tentar renegociar, mas a alma já foi vendida." "Não vendo a alma. Renuncio ao medo. Renuncio à culpa." Fechei os olhos e em voz alta pronunciei: "Eu renuncio a tudo que me aprisiona. Eu escolho viver sem medo, sem culpa. E entrego a você, Senhor das Sombras, a minha esperança. Tome o que quiser, menos ela." O ar tremeu.
As velas bruxulearam, a sombra estremeceu e sumiu com um grito abafado. Eu caí no chão, exausto, mas de alguma forma livre. Na manhã seguinte, voltei para casa. Encontrei Juliana acordada, com olhos claros, limpos como nunca antes. Rodrigo, eu me sinto diferente, como se algo tivesse sido tirado de mim. Eu sorri, emocionado. Nós conseguimos, Ju. Estamos livres. Mas no fundo, eu sabia que o pacto não termina com uma simples renúncia. Ele apenas muda de forma. E eu teria que estar pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Os dias que se seguiram ao ritual pareceram um sopro de esperança. Juliana voltou a ser ela mesma, os olhos claros refletindo a mulher que eu sempre amei. O sorriso dela voltou a iluminar a casa e eu, enfim, pude respirar sem sentir aquele nó apertando minha garganta. Mas a paz era frágil, como cristal. Logo começaram as pequenas coisas. As luzes da casa piscavam sem motivo. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Às vezes, eu sentia um olhar pesado me observando no escuro, como se uma presença invisível estivesse sempre à espreita. Juliana começou a ter sonhos perturbadores. Rodrigo, eu sonhei que estava num campo sem fim, com uma figura vestida de preto me chamando pelo nome. Ela disse uma noite, o rosto pálido. Era Elísio? Perguntei, tentando não mostrar o medo. Não sei. Ele não tinha rosto, só uma sombra. Eu tentava manter a calma, reforçar as proteções na casa, acender velas, benzê-la como podia, mas eu sabia que o pacto tinha deixado uma porta entreaberta. Uma porta que talvez nunca pudesse ser fechada de verdade. Então, uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei um envelope no chão da sala. Dentro, uma carta escrita com uma caligrafia elegante e fria. Rodrigo, você fez um bom trabalho, quase me enganou. Mas tudo tem seu preço. A sua esperança me mantém à espreita. A sua fé me alimenta. Em breve voltarei para buscar o que é meu de direito. Até lá, aproveite o tempo que lhe resta. Sem assinatura. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo era um aviso. Elísio estava longe de desistir. E eu estava ficando sem tempo. Juliana percebeu a mudança em mim. Amor, o que está acontecendo? Nada que você precise saber, Ju. Eu vou proteger você, custe o que custar. Mas a verdade era que eu não sabia se era capaz. Seu amor era suficiente para combater algo tão antigo e perverso. A casa ficou mais silenciosa, o medo mais real. E eu percebi que, mesmo com Juliana ao meu lado, eu estava cada vez mais sozinho. Eu sentia o peso do tempo caindo como uma sombra gigante sobre meus ombros. Cada minuto que passava, cada respiração que eu dava, me aproximava do momento inevitável. O aviso de Elísio não era apenas uma ameaça vazia. Era um compromisso firmado no fogo do pacto, e agora eu precisava encarar o inferno que havia aberto. Juliana estava diferente, mais forte, mas ainda assim frágil. Seus olhos refletiam a luta interna entre a mulher que ela era e a sombra que tentava dominá-la. Na noite em que tudo iria acabar, preparei a casa. Velas acesas, símbolos de proteção desenhados em giz nas portas e janelas, objetos sagrados espalhados. Respirei fundo, peguei na mão dela e disse: Ju, vamos enfrentar isso juntos. Eu prometo. Ela sorriu, um sorriso que misturava medo e determinação. Eu confio em você, Rodrigo. Sempre confiei. Quando a meia-noite chegou, o ar mudou. Ficou denso, pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então, ele apareceu. Elísio. Não mais uma sombra distante, mas uma presença concreta e aterradora, com olhos que queimavam como brasas. Rodrigo, disse ele com voz que parecia um sussurro e um trovão ao mesmo tempo. Você quase me enganou, mas não se engane. Tudo tem um preço. Segurei firme a mão de Juliana e disse: eu sei disso, e estou disposto a pagar, mas não a você. Elísio riu, um som frio e cruel. Então vamos ver se o amor é mais forte que a escuridão. A luta começou. Não foi uma batalha física, mas uma guerra de vontades e almas. Sentia o peso da presença dele tentando dominar cada canto da casa, cada pensamento meu, cada suspiro de Juliana. Mas a força do nosso amor, da nossa fé,
Era um escudo invisível que não deixava ele vencer. No auge da luta, Elísio tentou tomar o corpo de Juliana, mas ela resistiu com uma força que eu nunca tinha visto nela. "Você não me terá", ela gritou, com uma voz que não era só dela, era a nossa união contra o mal. Eu entrelacei meus dedos nos dela e repeti em voz alta as palavras do ritual da renúncia. O ambiente tremeu. Elísio urrava de raiva, sua forma começava a se desfazer, se diluir na escuridão. Antes de desaparecer completamente, ele olhou para mim e disse: "Essa não é a última vez que nos encontraremos, Rodrigo. A escuridão nunca abandona o coração humano por completo." E sumiu. Silêncio. A casa ficou calma. Juliana caiu nos meus braços, chorando, mas livre. Eu sabia que ele tinha partido, por enquanto. Mas aquela noite nos mostrou que enquanto estivermos vivos, o amor pode sim enfrentar a escuridão, e que o preço pago foi só o começo de uma nova vida. Os primeiros raios de sol filtravam pela janela quando finalmente consegui relaxar. Juliana dormia tranquila ao meu lado, o rosto sereno como nunca antes. Olhei para ela e senti uma mistura de alívio e uma tristeza profunda, não pela dor que passou, mas pela certeza de que nada seria como antes. A casa ainda carregava marcas daquela batalha. Pequenos cacos do espelho trincado, velas apagadas, símbolos que agora eram mais do que meras linhas desenhadas, eram a lembrança de tudo que lutamos para salvar. Os dias seguintes foram difíceis, mas também cheios de pequenos milagres. Juliana recuperou a força, o sorriso voltou a brilhar com a leveza que parecia esquecida. Eu voltei a trabalhar, a viver, mas dentro de mim havia uma nova missão: proteger aquilo que de mais precioso nós temos, o amor, a vida e a esperança. A dor daquele pacto não desapareceu. Ela virou parte da nossa história, um aviso silencioso de que tudo tem preço. Mas o que nos manteve vivos foi entender que, mesmo quando as sombras parecem invencíveis, a luz que carregamos dentro pode ser mais forte. A Juliana que conheço é mais forte, mais verdadeira. E eu, apesar das cicatrizes visíveis e invisíveis, sou um homem renovado. Se o passado tentar voltar, estaremos prontos. Porque aprendemos a lutar, porque aprendemos a amar. E porque, no fim, é isso que nos salva. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.